Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Pedro Lucas, que é o rapaz lá do União Brasil que desistiu de participar do ministério do governo Lula, hein? Olha que coisa, o pessoal do Lula ficou chateado, que eu constrangeu o governo. Mas eu avisei para vocês que isso já estava acontecendo, né? Que o pessoal não estava querendo tanto assim esse ministério. Na verdade, tem muita gente dentro do União Brasil que quer desembarcar totalmente do governo Lula por aquilo que eu falei para vocês. O governo Lula já está sendo visto como fim de carreira, já é pato manco, já não manda nada, né? O cara sabe que vai assumir esse cargo no ministério. Veja, assumir ministério é uma coisa boa, cara. Equivale a você ganhar uma mala cheia de dinheiro. Pensa se alguém te oferece assim, ó, toma uma mala cheia de dinheiro aqui. E aí o cara falou, não, não quero não, né? Por quê? Porque a dor de cabeça que ele vai ter para se reeleger depois é muito pior. É o que o pessoal tá vendo nessa história. Ficar do lado do governo Lula, enquanto o governo Lula afunda, é pior para a carreira de deputado, pior para a carreira política da pessoa. Pode até fazer bem no primeiro momento, né? Ganhar dinheiro é sempre bom, todo mundo gosta de dinheiro. Mas depois, meu amigo, é uma tristeza. Vamos entender esse caso aqui porque tá todo mundo desnorteado. A grande mídia, como assim ele não aceitou o ministério no governo Lula, né? O pessoal está percebendo que o Lula não consegue mais comprar as pessoas como comprava antes, o que já era óbvio, né? Essa notícia foi sugerida por Liberdade Sufocada, urologista libertário dos furos do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o líder do União Brasil na Câmara, né, o deputado Pedro Lucas, que é lá do Piauí também, o Piauí é Maranhão, ele recusou o convite do governo Lula para assumir o Ministério das Comunicações no lugar do Juscelino Filho. Então lembra, o governo Lula deu 3 ministérios para a União Brasil. Os 3 ministérios foram muito atacados, acusados de corrupção, acusados de não sei o que lá. Um deles foi aqui para o Rio de Janeiro, foi aquela moça que era ministra do Turismo, não sei o que lá. Depois trocaram por outra pessoa, aí agora o Juscelino Filho, desde o início do governo Lula, é acusado de corrupção, de um monte de coisa, e é o que eu falo para vocês. Corruptos, todos eles são. Quando alguém é acusado de corrupção, é porque alguém está querendo derrubar o cara. Quem que está querendo derrubar o cara é o pessoal do PT, da esquerda, que quer mais ministérios para o próprio PT, para a própria esquerda. Então estavam querendo tirar esses ministérios do União Brasil. O próprio pessoal da esquerda fala isso, que acha um absurdo o Lula ter dado 3 ministérios para o União Brasil, sendo que o União Brasil nem vota junto com o PT. Outros partidos da base do PT têm menos ministérios e votam sempre com o PT. Mas é aquela lógica que eu expliquei para vocês. O Lula tem que comprar a União Brasil, porque sem União Brasil, aí que ele não consegue nada mesmo, não tem nenhum tipo de apoio na Câmara, né? Então, pelo menos, ele pode dizer que a União Brasil faz parte do governo Lula, mesmo com a maior parte dos deputados não votando com o governo Lula, pelo menos ele pode dizer que é da base do governo Lula. E, é lógico, sai caro, porque a União Brasil não é um partido naturalmente de esquerda, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? O União Brasil, vocês sabem, foi a união do Democratas com o PSL, o partido do Bolsonaro anterior. Então, União Brasil tem esse problema. Cobrou 3 ministérios, ganhou 3 ministérios. É o que eu falo para vocês. Ministério é igual a dinheiro, meu amigo. Tem um monte de licitação, um monte de contrato, um monte de oportunidade de roubar dinheiro no ministério. É uma farra que o pessoal faz. Ganhou o ministério, uhul, dinheiro, dinheiro, muito dinheiro. Por isso que o pessoal gosta. E é por isso que o Lula comprou alguns apoios aqui. Só que ele não consegue comprar muita coisa. E à medida que você tem cada vez mais deputados ideológicos na Câmara, os deputados fisiológicos, aqueles que aceitam se vender, ficam cada vez mais caros, né? Porque já não tem tantos assim, eles já percebem que, pô, tem oportunidade. E mesmo esses deputados fisiológicos começam a ficar com medo, porque eles estão vendo que o padrão de votação do brasileiro está mudando, né? Se você começa a entrar nesses esquemas do governo Lula, essas maldades que o Lula está fazendo, arrisca você perder a próxima eleição. Deputado adora dinheiro, todos nós gostamos de dinheiro, né? A verdade é essa, né? Mas deputados adoram dinheiro, mas gostam mais ainda de se reeleger no ano que vem. Então é o que o pessoal está fazendo a conta. Já tinha muita gente falando nisso, né? No último vídeo que eu fiz sobre isso, eu falei que ele estava considerando não aceitar o cargo, né? Que humilhação que seria para o Lula isso, né? Pois é, agora se confirmou a humilhação do Lula.
o Pedro Lucas, que é deputado pelo Maranhão, recusou o cargo de ministro das Comunicações, né? Para você ver como é que tá. Igual falou a jornalista falando assim, que não entende como é que o Congresso está votando anistia no meio de uma reforma ministerial, o Lula querendo chamar novos ministros e os deputados votando contra o governo como podem. São muito burros, tem que comprar. O Lula tem que comprar os deputados e não sei o que lá. Não, ela não percebeu o problema. Porque são dois problemas, na verdade. O primeiro problema é esse, né? Você entrar para esse governo Lula é um governo que tem tudo para fracassar, então você vai ficar marcado nesse barco afundado que vai ser o governo Lula daqui para frente, vai ter dificuldade de se reeleger em 2026, mas não é só isso. Também no que tange a dinheiro, o Lula já torrou tanto dinheiro, já tirou tanta grana, que agora não consegue mais muita coisa. Então, no final das contas, quem entrar agora também vai ter uma mala de dinheiro, mas não vai ser aquela mala de dinheiro recheada, vai ser uma malinha ali, meio uma mochilinha com dinheiro ali. Então o pessoal também já começa a olhar e falar, também esse dinheirinho aí também não sei se vai valer. O Flávio Dino não aceita as emendas, nada. O Flávio Dino, o negócio dos Flávio Dino bloquear as emendas era justamente para tentar ajudar o Lula a conseguir controlar o Congresso. E eu avisei, isso ia ter um efeito contrário. Porque no momento que o Lula não consegue mais entregar emenda para os deputados, aí que os deputados não vão mais obedecer o Lula mesmo. Por que eles vão obedecer o Lula se eles não vão receber nada, né? Então, a ideia que era controlar mais os deputados, na verdade, se mostrou pior, né? Ou seja, o Lula perdeu o controle sobre o Congresso, não ganhou o controle sobre o Congresso com a intervenção do Flávio Dino, né? Enfim, o Pedro Lucas falou aqui, minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender esse convite. Recebo seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para um diálogo institucional sempre a favor do Brasil. Ou seja, não quero ter nada a ver com esse negócio do governo Lula aí. A gente conversa a favor do Brasil e pipipi, popopó, mas eu não vou participar dessa cambada que está acontecendo, desse desastre que está aí, que é o governo Lula, né? Enfim, causou um constrangimento ao Planalto, também ao Alcolumbre, que o Alcolumbre que tinha indicado o nome dele para o Lula, não sei o que lá. No final das contas, esse foi o caso, né? E olha só, o partido deve fazer uma nova indicação. Ala oposicionista defende o desembarque total. Então tem muita gente no União Brasil que está querendo, não dá outro ministro, não sai, acaba, desliga totalmente do governo, não vai ter mais nenhuma ligação do União Brasil com o governo. É a situação que eu falo para vocês. De um lado, eles estão vendo que você vai ficar marcado como um partido da base do governo Lula. De outro lado, o que você ganha em retorno por isso, o dinheiro, a mala de dinheiro que você ganha ao assumir um ministério, fica menorzinha, né? Então, no final das contas, esse é o motivo do desembarque, ou de muita gente no União Brasil está defendendo o desembarque do governo Lula. E aí você pode achar estranho como é que os jornais mainstream não falam nisso, que o União Brasil está desembarcando, está querendo desembarcar, mas o Carta Capital fala. Por quê? Porque, de novo, o Carta Capital, o pessoal da esquerda quer que a União Brasil saia do governo Lula. Por quê? Porque aí abre mais boquinha para a esquerda, né? Vão ser 2 ministérios a mais, já tem esse ministério aí mais 2 que seriam para o pessoal da esquerda. Se a União Brasil sai totalmente do governo Lula, entendeu? Com esse negócio aqui, o pessoal da esquerda está comemorando isso aqui, eles não estão achando ruim, não. O Lula não teria como governar, mas continuam as boquinhas lá nos ministérios. O pessoal da esquerda já sabem que o governo Lula está indo para o fracasso completo em 2026, ou vai ter uma eleição estilo Venezuela, ou Lula sai em 2026, então vamos aproveitar as boquinhas ao máximo que dá. Pô, bota aqui os cupincha todo para mamar o máximo de pichuleco possível até o final do governo Lula, né? Então, a esquerda quer que a União Brasil desembarque mesmo. Ah, mas aí o Lula não consegue governar mais. Mas meio que foda-se, né? Não consegue fazer nada mesmo. E aí eles vão ter as boquinhas para ganhar dinheiro lá, né? Tá aqui, Pedro Lucas recusa convite para assumir o Ministério das Comunicações. E o mais engraçado é o pessoal da imprensa sem entender nada, né? Totalmente complicada aqui a situação. Olha só o pessoal aqui da Globo News falando sobre o assunto. É uma sinalização do União Brasil, né? É uma sinalização também, nunca tinha visto esse movimento, assim. Uma coisa é você, já na primeira sondagem, não posso, estou com problema pessoal, ou não, tenho questões privadas, ou não, tenho um problema tal, e na sondagem você não dá prosseguimento. O que irritou o Palácio do Planalto, o Bausa fez essa apuração, a Elisa também fez essa apuração ao longo do dia, foi justamente, irritou o próprio presidente Lula, foi a recusa depois da coisa ter sido bem encaminhada. Porque há 2 semanas, quase 2 semanas atrás, você tem ali a queda do ministro das Comunicações.
De novo, mas qual que foi o caso aqui? Em momento algum ele estava empolgado eu já falei no último vídeo que eu fiz sobre isso, que o cara não queria tanto ir assim para essa história não, né? O pessoal convenceu ele, não, aceita aí, vai lá e coisa e tal, mas depois ele meio que não quis, né? Outra coisa que o pessoal já começou a passar pano, que o grande debate, deputado rejeitar o ministério é vexame para Lula? O pessoal da CNN, sim, é vexame para o Lula. É lógico que é um vexame para o Lula isso. Evidentemente que é um vexame. Em governos sérios, jamais alguém recusaria um ministério, porque, de novo, o ministério é dinheiro, né? Recusar dinheiro é sinal que o governo está falido mesmo em todos os aspectos que você possa pensar. Falido em termos ideológicos, porque qualquer um que se associar com ele vai perder a próxima eleição. Falido em termos financeiros, porque o dinheiro, a mala de dinheiro já não está tão grande quanto foi no passado. Então, sim, é uma vergonha para o governo Lula. E o motivo disso é a pesquisa. Uma das coisas que leva a isso é a pesquisa que a gente vai falar em outro vídeo, a pesquisa que mostrou que a desaprovação do Lula continua explodindo.